estar aqui esta noite, por ter preparado este momento, esses instantes, por ter nos dado fôlego de vida e nos priorizado de estar aqui, Senhor, para bendizer o Teu nome, porque este culto aqui não é para humanos, e sim para Ti, que é digno de toda honra, glória e louvor. Senhor, tudo que foi cantado, tudo que foi louvado aqui era para o Teu nome, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor Jesus. Graças te damos por tudo, Senhor. E seja conosco nessa noite, que o Teu Santo Espírito venha assim trabalhar em cada vida aqui, Jesus. Amém. Eu vou fazer uma leitura aqui em Marcos, porque aqui em Marcos 16, a mensagem que eu tenho hoje é primeiro amor, de volta ao primeiro amor. Não tem outra pessoa melhor para dizer de amor do que Jesus Cristo, né? Não tem. Não existe, não existe, né? Que fale do amor. Mas na nossa leitura aqui, ele separa 12 apóstolos e cada um desses apóstolos tinha uma personalidade diferente. Uns eram sábios, senhores de lei, outros não, outros eram simplesmente só um pescador. Mas eu vou falar aqui agora do apóstolo Pedro, que foi o cabeça da igreja, do evangelho nos tempos antigos, que nos permitiu chegar até aqui, neste altar. Aqui em Marcos 1,16, andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram. Indo ao pouco mais, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo os chamou e eles seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados do seu pai. Essa passagem aqui fala de quando Jesus chegou a Pedro, teve um encontro com eles, e Pedro logo seguiu, né? Porque quem chegasse perto de Jesus, aquele que estava com o coração bom, aquebrantado, esse o seguia. Via que nele tinha algo diferente. Vamos colocar assim, o amor de mãe. Porque mãe é amorosa, né? Tem amor. Quando um filho olha para uma mãe, sente o quê? Essa aqui é minha mãe, eu amo ela. Eu acho que não tem um filho que vá falar ao contrário, né? Então quem olhava para Jesus naquela época já olhava e falava: esse homem é um amor, pessoa. Ele é um amor em pessoa. Então quando Jesus chama os apóstolos, ele chama, quando eles olham para ele já sabem: não, vamos seguir. E a palavra de Deus diz aqui que Jesus, quando começou essa peregrinação, chamou os 12 e os 12 andaram com ele por 3 anos. Eles tiveram o privilégio de estar com Deus 3 anos. Hoje nós estamos com Deus, com Jesus, em espírito e em verdade. Eles tiveram o prazer de abraçar Jesus, de estar com Ele, de apalpar, de ouvir as suas palavras, de ouvir seus ensinamentos, que não era nenhum ensinamento de arrependimento, de repreensão que machucasse alguém, mas ensinamentos de bondade, de sabedoria, que fazia a pessoa seguir por caminhos bons. Só que em meio ao Evangelho, por mais que, vamos colocar aqui, que o Luiz fosse o melhor pregador do mundo, por mais que você fosse o melhor pregador do mundo, se a pessoa não tivesse com o coração preparado, ele não ia aceitar. Então todos vocês que estão aqui são privilegiados, porque está na casa do Senhor, porque está no lugar certo, não está no lugar errado. A primeira leitura que eu fiz lá em Apocalipse, ele diz várias virtudes que o crente tem que ter.
gente tem força, fôlego, a gente corre. Muitas das vezes a gente corre para lugares e bate por falta de sabedoria, mas pelo impulso de força, de vigor. Aí bate e fala, poxa, eu errei, esse caminho aqui. Mas o tempo vai passando e vai se desgastando, e ele vai chegando a um estado que já não aguenta mais, ele já não aguenta mais dar aquela carreira. Aí ele olha para trás e fala assim, poxa, quem me dera se eu pudesse voltar com essa mentalidade de hoje, para quando eu tinha aquele vigor, aquela força. Por que a gente fala assim, de volta ao primeiro amor? Porque eu mesmo, quando eu me converti, foi maravilhoso. Se falasse para mim assim, ó, vamos na casa de fulano, a gente vai ter que andar 10 mil quilômetros, eu ia. Por quê? Porque tinha vigor, tinha força. Eu não entendia muito da palavra de Deus, mas tinha o ímpeto de ir. Tinha a força de falar, não, eu vou. Aí o tempo vai passando, você vai trabalhando na igreja, aquilo vai te causando um desgaste, aí entra a parte da casa, entra a parte de cuidar da minha vida, entra a parte de cuidar dos meus objetivos, entra a parte de cuidar da minha família, dos meus filhos, de tudo. Aí a gente vai pegando o tempo que nós temos para Deus e vai diminuindo, vai reinando aquela soberania mais a mim do que a Ele. Eu não falo essas palavras só para vocês não, porque quando a gente fala a palavra, ela vem aqui primeiro. Ela bate primeiro no pregador. E ela machuca, mas ela traz o bálsamo também. Eu vou falar aí do pastor, quantos anos, pastor, de caminhada? Muito tempo, 50 anos. E ele está na igreja aberta aqui, ó. Oh, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Muitos não chegam a isso. Desistem no meio do caminho. Eu trago essa palavra do apóstolo Pedro aqui, porque Pedro teve o primeiro encontro com Jesus. Pedro teve o melhor pregador, o maior pastor de todos os tempos e da eternidade, porque não existe pastor maior do que Jesus Cristo. E todos eles, os 12, ele teve, vamos colocar lá, uma faculdade com Jesus. Só que o que ele precisava aprender, ele tinha que aprender só em mais ou menos 1 hora. Por quê? Porque ele passou 3 anos e não entendeu o que Jesus ia fazer. Imagina só Pedro andando, vendo Jesus curar, vendo pessoas voltar à vida, vendo transformar água em vinho, vendo paralítico andar, vendo cego voltando a enxergar, vendo tanta coisa maravilhosa. Mas isso já era premeditado, porque todo o povo israelita já via bastante glória de Deus, mas eles se esfriavam, eles se esqueciam. Quando a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse, fala assim, ó, lembra-te e volta. Volta. Não quer dizer prossiga, ele fala volta. Examine, vamos ver aonde a gente errou. O que eu tenho feito para Jesus? O tempo que eu tenho separado? O que eu tenho feito? Eu confesso a vocês, irmãos, essa semana foi uma semana bem atribulada. Mas eu fui na advogada para poder entrar de novo com o recurso do INSS. Mas Deus prepara caminhos assim que é maravilhoso. A gente muitas das vezes não sabe por que acontecem coisas ruins com a gente, mas Deus sabe onde trilhar nosso caminho, onde coloca a gente no caminho certo. Aí eu encontrei a advogada que quer fazer um culto na praça. Eu falei, louvado seja Deus, isso aí. Um culto na praça. Você me ajuda? Eu falei, ajudo. Aquilo acendeu um fogo, por quê? Porque você não fala para uma igreja fechada, você fala para uma multidão
Você prega o evangelho para muita gente, não é para pouca não. E ela falou, você me ajuda? Eu falei, olha, estou meio macatolando, mas a fé ainda está afiada. Não tenho mais o vigor dos 17, mas eu tenho a fé afiada. Então, irmãos, quando fala assim, de volta ao primeiro amor, vamos relembrar quantas coisas boas Deus fez a cada um de vocês aqui hoje, ou no decorrer dessas vidas. Eu sei que teve muitas provas, muitas lutas, mas Deus não chama para a gente viver só coisas boas, não. E quando Deus coloca lutas e provações na nossa vida, é para refinar, é para dar um gosto melhor, um paladar melhor. É para que a gente venha entender o amor dele. Então Pedro teve com Jesus 3 anos. E quando foi na Páscoa, eles fizeram uma ceia e Jesus falou para eles, um pouco antes da Páscoa, falou, Pedro, agora eu vou contar a vocês, eu vou padecer. Eu vou passar pelo Calvário, eu vou morrer. E Pedro falou o que para Jesus? Não, se o Senhor for, eu vou contigo. Mas falou da boca para fora, não tinha ali. Ele não tinha entendido os 3 anos que ele tinha de processo ali com Jesus. Ele não entendia o amor que Jesus tinha, não pelos ricos, mas sim pelos pobres. Não por aqueles que eram cheios de leitura, mas sim por aqueles que não tinham condições de ler um livro. Porque se Jesus viesse para salvar quem tinha conhecimento, ele tinha chamado todos aqueles lá da sinagoga, porque ele era um mestre das leis. Mas Jesus vai chamar quem? Um choco, Pedro. Pedro não tinha ensinamento, a Bíblia relata que ele não tinha. Ele não sabia ler nem escrever. Mas ele foi lá e chamou ele. Aí muitos atrás falaram assim, por que Jesus não chamou Lázaro, que era amigo dele íntimo? Aí eu respondo a vocês, Lázaro era muito novo. E Lázaro não estava nos planos dos 12 apóstolos que ali seria chamado para a boa obra. Por mais que Lázaro fosse muito amigo de Jesus e Jesus muito amigo dele, ele não fazia parte desse plano, porque o plano era do Pai. Então todo plano que você prepara para a sua vida, tem que estar na mão de Deus. Não pode estar em outro lugar. Jesus, por ter a autoridade de ser pai, ele podia ter falado, não, vou pôr meu melhor amigo aqui, vou pôr aquele ali. Não, mas ele tinha que seguir certinho. E ele chamou Pedro, chamou Tiago, chamou todos eles, e eles andaram por 3 anos com ele. Mas quando Pedro estava na ceia, quando Pedro falou assim, eu morro por ti, morro contigo, Jesus falou assim, para trás de mim. Antes do galo cantar 3 vezes, você me negará. Porque ele estava com quem? Pedro estava com quem? Com a verdade em pessoa. Aquele que sonda, esquadrinha, sabe o que tem dentro do nosso coração. Quando eu falo coração, naquilo que o seu espírito almeja, ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele mesmo falou para Jeremias, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Imagina. E Pedro estava ali com quem? Com aquele que conhece. Mas aí chegou e Jesus foi preso, Jesus foi crucificado e Pedro negou ele. Depois Pedro, nessa caminhada, vamos colocar aí, a minha mãe ela faleceu. Eu queria dizer tanta coisa para minha mãe, só que eu não tive tempo. E eu sei que a única coisa que eu vou poder falar é a eternidade, porque aqui já não dá mais. Mas mesmo depois que Jesus morreu, Pedro estava com esse mesmo pensamento que eu. Mas ali quem morreu não foi a minha mãe, foi Jesus. Aquele que pregou 3 anos e falou para eles, eu vou, mas eu vou ressuscitar.
Jesus falou na cara de cada um: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E por que ele esqueceu? Agora eu vou contar a vocês por quê. Vamos colocar, hoje é sábado, dia do Senhor. Rapaz, vai ter culto de manhã, estou com uma preguiça. Se eu vou, tá frio, ou não. Ficou. Ah, chegou a tarde, sábado à noite, tem culto. Tem umas coisas aqui para fazer, acho que eu não vou não. O que acontece aí, irmãos? Esfriando, né? Vai esfriando. Aí vem. Aí eu vou contar, eu vou no culto. Aí meu celular. Estão chamando aqui, o pregador está pregando. E eu estou fazendo o quê? Dando uma espiada para o que quer. Eu estou atenção no quê? A sua palavra, a sua mensagem, passou o culto e minha mente vai na minha casa. O que isso quer dizer? O que aqui em Apocalipse está dizendo? Vocês fizeram tudo direitinho, mas esqueceram do quê? Primeiro amor é aquilo que a gente faz com gosto. É igual a comida da mamãe. Quando a gente fala assim, mamãe, eu vou comer. Não é boa. A casa de Deus é a mesma coisa. Não altera. Aí tá nesses tempos de frio aí, é o que mais acontece, né? Vou levantar não, tá correndo nos pés aqui. Ou muitas das vezes vem e não presta atenção. Deus fala com o teu povo a todo tempo, a todo momento. Deus fala na palavra. Deus fala em tudo. Jesus fala em tudo. E Pedro andou 3 anos com ele e não se lembrou que ele falou assim, ó, e eu vou ressuscitar no terceiro dia. E quando Jesus morreu, que Maria Madalena e as outras irmãs foram lá limpar o corpo de Jesus, chegou lá, quem estava morto lá? Ninguém. O anjo chegou e falou assim, ó, esse que estava morto, está vivo. Aí você imagina que Pedro amava Jesus. Ele amava. Ele era distraído. Ele amava Jesus. E tem muitos crentes na igreja distraídos. Tem bastante. Se a gente não se aperceber, vai deixando escapar. E Pedro, quando viu Jesus crucificado e morto, achou que era o fim. Imagina a mágoa, o amargo. Eu te neguei. Eu não estive lá com você. Eu falei que eu era teu parça aqui, ó, como diz na linguagem de hoje, teu amigo, teu braço direito. Mas quando foi que você morreu, eu não consegui estar perto de você. Eu olhei para a tua cara e neguei, olhando para você, porque Pedro não negou sem olhar não. Pedro viu Jesus ali. Ele viu Jesus ali apanhando. Ele viu colocando a coroa de espinho. E quando falava, ó, aquele ali que está ali, não dava com ele não, eu não. Foi a primeira vez. Ele estava com ele sim, eu não. Segunda vez. E ele negou a terceira vez. Só depois que ele foi ter ciência, ele lembrou que Jesus falou assim, ó, antes do galo cantar, ele não estava negando a mãe dele ali não. Ele estava negando o Senhor da criação. Mas o que isso quer dizer? Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Como é que você vai prometer para Deus que você não pode cumprir? Não dá, irmãos, não dá. É igual você falar assim, Adilson, você está programado para pregar de tal dia e eu não consegui vir, eu não posso falar que dá para vir. Pode ser que eu
Por mais que aconteça doença, aconteça algum outro, mas uma responsabilidade é avisar, falar, olha, não vou conseguir. Por quê? Porque eu estou prestando atenção na minha vida. Eu estou prestando atenção no que eu prometi para Deus. Porque quando a gente vem aqui falar da palavra de Deus, a gente não vem falar para o homem. Deus é que chama a gente. Quando há um convite, é Deus que chama para poder vir. E Ele que traz a palavra. Ele só usa o vaso, Ele que dá toda a palavra, todo o conteúdo. Mas ali, Pedro vendo aquilo ali, se amargurou, o coração dele apertou. Eu imagino a dor que Pedro sentiu. Só que teve uma falha aí, Pedro não se lembrou que Jesus ia ressuscitar. E a palavra de Deus diz aqui, ó, que ele não se lembrou. Ele não podia se lembrar aqui. Sabe como é que Pedro descobriu que Jesus ressuscitou? Quando elas voltaram, encontraram com ele no caminho e falou, Jesus não está lá. Jesus ressuscitou. O que aconteceu com Pedro? Pedro ainda falou, é verdade isso mesmo? E elas repetiram para ele, ele ressuscitou, o anjo falou para nós. Agora eu acredito, né? O anjo falou. Qual foi a reação de Pedro? Aonde Jesus chamou Pedro? No mar da Galileia. Ele estava fazendo o quê? Pescando. Qual era o caminho que Pedro ia voltar? Foi o primeiro dia que Jesus chamou ele. Por que Pedro ia voltar e Jesus estava lá esperando ele lá no mar da Galileia? Ele tinha que entender o propósito do pescar. Ele tinha que entender. Ele não tinha entendido. Quando ele falou a primeira vez, vem que eu tornarei vocês pescadores de homens, ele não tinha entendido essa palavra de Jesus naquele tempo. Por quê? Porque ele deixava se distrair. E a vida do cristão não é distrair. Para coisas de Deus, não é distrair, amados. É estar sempre ao ouvir. Sempre que os ouvidos não possam. Aí, em João, se não me engano, em João, no Evangelho de João 16. Deixa eu ver aqui se é 16 mesmo. Aqui no Evangelho de João 21, 15, depois de Pedro passar por tudo isso, Jesus chega para Pedro e diz assim, ó, depois que comeram, Jesus perguntou para Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Por que eu falo isso, irmãos? Porque no primeiro chamado, ele não entendeu esse amor. Mas olha o processo que esse homem passou para poder entender quem era que estava na frente dele. Aí quando a gente fala assim, ó, tá difícil, tá frio, volta a lembrar. O que te fez bem dentro da casa de Deus? O que te fez bem no Evangelho? Quando fala assim, volta, é para lembrar da força que tinha e do vigor que existia. Que me fez? O que tem mais plausível na casa de Deus que me faz ir até ela? Para uns é a música, para outra é a palavra, para outra é o louvor, para outra é a oração, para outra é o evangelismo, para outra... Tem diversas coisas que fazem a gente colocar e lembrar. Olha, eu fiz com afinco aquilo ali. Por que eu não volto a fazer? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Por que eu não volto a entender o que é o primeiro amor? Mas é o primeiro amor das obras de Deus que nos vai gerar o quê? Salvação. Salvação. Por quê? Porque lá em Apocalipse diz, eu tirarei de vocês o candelabro. Por quê? Porque ele não voltou. Fez toda a obra, mas fez de qualquer jeito. É igual eu falei do sábado, tá frio, não vou não. Ô velho, às vezes não presta atenção. Não
estou nem aí o que o pregador vai dizer. Às vezes está com um louvor que é para falar comigo, estou desatento. É isso que Jesus pede. Volta. Então ele continuou e disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Aí ele estava edificando a igreja. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Precisava Jesus perguntar 3 vezes, rapaz? Para quem ama de verdade? Mas ele fez isso. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E Jesus novamente disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ele ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E aí Jesus afirmou de novo: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos às outras pessoas, vestirá e a levantará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro aprendeu? Deu, né? A igreja também aprendeu? Então a gente tem que fazer? Sempre voltar aos primeiros ensinamentos. Se tiver no sábado lá, eu garanto a vocês, o sábado não foi feito para nós, foi feito para glorificar o Senhor. A igreja foi feita para glorificar o Senhor. Os cultos foram feitos para glorificar o Senhor, para edificar cultos ao Senhor. Então a gente precisa do que no culto? O máximo de atenção possível. O máximo. Porque Deus tem uma palavra e às vezes ela passa e você deixa de receber a bênção. Porque deixou passar. Eu afirmo a vocês, irmãos, como servos de Jesus, fundo do meu coração, pode passar tudo, pode me maltratar, como aconteceu essa semana, pode me chamar de bandido, de ladrão, mas uma coisa o diabo não tira de mim: é a fé em Cristo. Isso ele não tira. E o Senhor Jesus não chamou a gente para coisa boa, não, para viver de fartura nessa terra, não. Quando eu li João 3,16, eu vou mudar, ó. E Deus amou cada servo aqui de tal maneira que deu seu único filho para todo que nele crê pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tirei o mundo, sabe o que é o mundo? Porque o mundo já é um amigo. O mundo já não é mais o mesmo. As coisas que eram inocentes no passado, hoje viraram malícia. Coisas inocentes virou malícia. Mas nos tempos de hoje, não dá mais. Então, esse volta ao meu primeiro amor é questão de vida, tá? Também. Qual é o tempo que eu tenho separado para Cristo? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido uma Bíblia, eu tenho cantado louvores. Porque tem gente que tem dificuldade de ler a Bíblia, mas tem bastante louvores aí para glorificar o Senhor. Tem milhares. Se tem dificuldade para cantar louvores e consegue orar, falar com Deus, ore. Mas programe também como agenda principal. Porque Deus é principal na nossa vida. Ele não é
virá tu e será salvo, tu e a tua casa. Mas antes de falarem isso aí, falaram assim, ó, primeiro Deus, depois a igreja, depois a sua casa. Falaram isso para mim. E eu falei, amém. Primeiro Deus. Tem coisa melhor? Primeiro Deus. Aí eu só retifiquei, né? Falei, acho que eu vou colocar a minha família no segundo e depois a igreja. Aí eu, não, peraí. Primeiro a igreja e depois a família. Mas, irmãos, uma coisa eu digo. Aquele que tem a família estruturada no Evangelho serve a igreja. Foi isso que eu entendi. Porque um lar destruído não serve à igreja. Não tem poder para estar aqui dentro. Porque o Evangelho de Cristo é união, é família. Por isso que nós falamos irmãos, porque nós somos filhos de um Pai só. Então eu deixo essas palavras aqui. E se você tem uma bênção para receber de Deus, coloque Deus em primeiro plano lá no seu livrinho. Fala, não, eu quero a minha bênção, mas eu sei a quem pedir, a quem dobrar o meu joelho. E é essa alegria que eu estou falando a vocês aqui. É a alegria de saber que tem dificuldades nessa vida, mas a maior alegria é saber quem é meu advogado e quem vai por mim. Não é o homem que me derruba, porque eu sou firmado em Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.